Desde que a gente entrou, ele sempre ajudou a gente, sempre me ajudou. Eu acho que o Tião representa tudo no rádio. E o Tião é a coisa da tradição. Sem ele, acho que a gente não tinha conseguido muitas das matérias que a gente conseguiu. Ele é um cara muito gente boa, eu brinco com ele muito e eu gosto dele demais. E que ele sempre estava presente, não só para ajudar nas matérias, também para dar um colinho quando precisei também. Conversando com a chefe de seção lá do IPSENG, ela me falou: Tião, eu tenho um amigo, que eu fui madrinha de casamento dele, o Chicão, ele trabalha na PUC, não era PUC naquele tempo, era na Universidade Católica. E eu vou te dar uma carta de apresentação, você leva para ele, que ele vai te arrumar um serviço lá para te ajudar. Eu falei: qual que é? Ele falou: não, o serviço que eu tenho aqui é de faxineiro, varrer sala de aula. Se você não é funcionário público, você não vai tolerar isso. Eu falei: não, para mim o que importa é eu ganhar meu dinheiro honestamente, serviço não importa. Aí entrei como faxineiro, trabalhava de 10 às 6 da manhã, saía daqui às 6, entrava no IPSENG 7, sem dormir, saía 12:30, aí que eu ia para casa para dormir. Isso foi mais ou menos 6 meses. Aí ele me passou para encarregar de limpeza. Aí foi aonde eu passei a tomar conta do prédio 12 e 13. Aí no 13, o Lélio, conheci o Lélio, que foi fundador da Faculdade de Comunicação. E eu trabalhando ali, tomando conta de limpeza, a Lili, que era secretária da época, sempre pedia para pegar um equipamento na sala, ou levar um equipamento para um professor e tal. E eu sempre atendia ele, sabe? Atendia o pedido dela. E com isso, um dia o Lélio me chamou e falou comigo: ô, Sr. Sebastião, vocês estão precisando de uma pessoa igual o senhor aqui? Eu falei: ó, Lélio, se você achar que eu tenho competência, numa sexta-feira, na segunda-feira eu já estava no departamento de comunicação, onde eu estou até hoje, que é uns 35 anos. Eu comecei no departamento trabalhando como agente administrativo. E naquela época tinha o Messias, que mexia com rádio e televisão. Ele começou auxiliando o Eli, que era o funcionário do laboratório na época, o técnico de laboratório. E acabou que o Eli até saiu do estúdio, o Tião acabou fazendo o resto do trabalho sozinho. Quando ele saiu, aí eu assumi o lugar dele. Não como técnico, mas eu trabalhava como agente administrativo, mas fazia o serviço que ele fazia. E aí eu, como era um aluno muito ligado à área prática mesmo, de produção, eu era um piolho de laboratório, né? Era laboratório de rádio, laboratório de fotografia, laboratório de vídeo. E o Tião, ele sempre estava ali, ajudando a gente a montar trilha de cinema, a fazer pesquisa de música. E era o braço direito quando a gente precisava dele em outros laboratórios também. Eu que tomava conta de tudo: rádio, televisão, cinema, audiovisual, fotografia, eu que emprestava máquina, eu cuidava de tudo. Depois a escola foi crescendo, aí foi dividindo as tarefas e eu fiquei com o rádio. E aí eu falei: agora eu tô no que eu queria mexer, né? Que é o rádio. Eu cresci ouvindo o Repórter Extra, então meu sonho era ser locutor de rádio. Mas como naquela época o trabalho era muito, porque eu já tinha família, trabalhava em 2 empregos, então eu não tive tempo para estudar. Oportunidade para estudar eu tive, mas aprendi muito com isso, lidando com rádio, aprendi muito com o professor, com os próprios alunos, o que é ser um locutor, como se lê um texto diante do microfone, como se faz uma lauda de rádio, tudo isso eu aprendi graças ao meu convívio com rádio. O Tião, eu conheci ele quando eu estava no primeiro período. Eu sempre fui muito apaixonado, muito ligado à área de televisão. E eu o conheci numa gravação de um trabalho do primeiro período, que era um trabalho para a DEA, de filosofia. Ele era aquele cara que eu não sabia que ele era do laboratório de rádio, porque ele era o coringa da comunicação. Então, do mesmo jeito que ele trabalhava no laboratório de rádio, ele dava um apoio fenomenal
no laboratório de vídeo e no laboratório de cinema que existia também. Então ele era aquele técnico de laboratório assim, vamos dizer, perfeito para a comunicação. Então o Tião atravessou várias fases. Ele, melhor do que ninguém, pode contar aí a evolução tecnológica que o próprio rádio sofreu, né? Desde o tempo da gravação com fita de rolo, e aqui no laboratório tem um exemplo disso, tem um gravador com fita de rolo ali, tamanho família. No tempo em que era mais romântico, quem fazia a operação de áudio tinha que conhecer mesmo do meio. A faculdade, ela começou em 71 e eu praticamente entrei em 75. Só passei para dentro da faculdade mesmo em 76, mas eu já trabalhava no prédio de comunicação. Hoje eu vejo que a faculdade cresceu muito. Naquele tempo a gente tinha o quê? Nós tínhamos 2 gravadores de rolo, um gravador cassete, 2 picape Garrah. A gente naquele tempo, para fazer uma edição, você tinha que marcar a fita. Então eu lembro quando o laboratório começou, um laboratório super simples para hoje, né? Mas que para a época era muito legal porque tinha 2 ou 3 gravadores de rolo e ele conseguia fazer muita arte sonora com aquele equipamento ali. A qualidade do som para a época era muito legal e tal. Depois teve uma segunda fase em que a PUC ela recebeu um equipamento que era da Rádio América, uma mesa de mixagem, de rádio mesmo. Tudo tinha que ser feito com muito artesanal. Não tinha muito recurso técnico. Hoje você faz isso tudo no computador, né? Antes você tinha que ter ouvido e tinha que reconhecer o ponto certo de corte no ouvido e com tesoura, porque você cortava a fita magnética e emendava com durex. Para você tirar o que você precisava. O que você não precisava na fita, você tinha que cortar com tesoura e colar com durex. Hoje não, hoje nós temos ilha de edição aí, hoje está tudo computadorizado. A escola hoje evoluiu muito e eu acompanhei essa evolução. Tanto é que hoje eu tenho muito para ensinar aos alunos, mas também tem mais a aprender com eles. Talvez até pelo fato dele ser uma pessoa muito legal e muito séria no que ele faz, e eu enxergo com uma certa admiração pela competência dele de estar sempre buscando melhorar sem medo, né? E isso para mim, para dizer para vocês a verdade, esse departamento, tudo que eu sei assim, na minha vida, eu devo esse departamento, porque eu aprendi muito a lidar com o público, com aluno, graças a Deus hoje me dou bem com todos os colegas, com professor, com aluno, e isso tudo eu aprendi dentro do departamento. Então, o laboratório de rádio, ele tem esse papel importante de fazer os alunos se aproximarem, né, das atividades que são exercidas pelos profissionais numa emissora de rádio, no tratamento da mídia sonora. Eu procuro fazer isso, eu procuro trazer essa realidade para os alunos que têm aula comigo de rádio, no 4º e 5º períodos. No 4º período eles já chegam inseguros, né? Porque não tem nenhum contato com o rádio. Tem dificuldade para ler um texto no microfone, diante do microfone. No final do 5º período ele já está mais desenvolvido. Eu tenho algumas passagens interessantes aqui de intervenção do Tião durante umas aulas. Eu lembro que numa das primeiras aulas que eu dei aqui, no 2º semestre de 2010, né, um aluno que inclusive recebe o nome de Paquistão, que formou semestre passado aqui na faculdade, e ele começou muito tímido na locução e o Tião logo foi falar assim, não, peraí, esse negócio aí não pode ser desse jeito, não, vamos falar direito aí, ó, fala para fora, fala com a boca, né? E depois ele se tornou um dos melhores alunos de locução dentro da disciplina de radiojornalismo, ou seja, o Tião deu aquele empurrãozinho que o Paquistão precisava para poder aparecer mais, né? E tem muitos que passam a gostar tanto que sai daqui quer ir para a rádio. E o Tião tem esses rompantes assim, né, pela experiência dele, é meio pai, é meio tio, né? E toda essa tradição que ele tem, esse jeito meio irreverente dele falar, acaba assustando um pouco inicialmente as pessoas, mas depois elas ficam acostumadas com isso e até são cativadas por isso, né? Foi muito engraçado que no nosso curso da disciplina de jornalismo, a gente teve que fazer um trabalho. Eu sei que nesse dia eu imitei várias vozes, eu sei que a gente se divertiu bastante, que eu fiz umas 3 vozes. Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Veloso, como vai você?
E o que pegou mesmo foi o Naldo Travesti. Eu sei que até hoje o Tião, quando me vê, ele faz gracinha, faz palhaçada. Nos 40 anos da Faculdade de Comunicação da PUC, os laboratórios têm um papel muito importante, porque daqui saíram alunos que hoje são profissionais de referência nas suas áreas. Quando eu fui monitor no laboratório, honestamente eu não me lembro se foi ali 83, enfim, foi de 83 para 84 garantidamente. A gente sempre tinha essa discussão de que era preciso, e me parece que ela persiste até hoje, essa discussão, era preciso promover os laboratórios a um lugar mais do que um lugar de fazer, mas transformar os laboratórios em lugar de saber, e de fazer saber, aí sim. Meu interesse no rádio, realmente, ele surgiu, eu fiquei 1 ano e meio no laboratório de vídeo, e no laboratório de vídeo eu aprendi muita coisa, só que faltava uma coisa, que era o áudio. Aí quando eu saí de lá, eu falei assim, não, eu vou ficar um tempo no rádio para eu aprender isso, porque eu acho que ia fazer a junção das duas coisas. O laboratório de rádio, ele é um local de experimentação, por excelência, né? Os alunos têm aula de disciplinas de radiojornalismo e eles podem fazer seus trabalhos práticos. O professor também utiliza os recursos do laboratório para mostrar como o veículo funciona. Os monitores trabalham todos os dias, fazem programas para rádio intervalo. Qualquer aluno da escola, seja de jornalismo, seja de publicidade ou RP, ele pode utilizar, pode gravar. Que é a base de toda a experiência. É isso que se faz, pelo menos se deve fazer nos laboratórios. Experimentar. Porque ali ele vai saber como se falar no microfone, fazer uma reportagem. Ele aprende como se fazer um texto para a rádio. A locução para a rádio é diferente do que a locução para a televisão. Isso tudo ele tem que aprender a diferenciar. O laboratório não é para aprender a fazer certinho, é para fazer certinho também, mas é o lugar onde se pode errar, onde você vai testar lá, igual o Edson, vamos testar a lâmpada, vamos testar isso aqui 5.000 vezes, porque uma vai dar certo, e é isso que a gente gostava muito. O que vai prender o ouvinte do rádio é o quê? É um texto bem feito e a sua locução. Acho que quando você fala laboratório de rádio, acho que tinha que mudar o nome, mudar para Laboratório do Tião. Porque assim, ele é o cara, ele tem muito conhecimento, tem muita história bacana. Quando começou os computadores, eu estava aprendendo a gravar, e um dia eu gravei o programa todo, o trabalho dos alunos todo, quando eu estava editando, de uma hora para outra sumiu tudo. Aí eu fiquei num aperto que eu quase chorei. Foi onde chegou um aluno e eu pedi socorro para ele, falei, acho que eu perdi tudo aqui no computador. Ele falou, não, Tião, você não perdeu não, eu não sei qual tecla que ele apertou lá que voltou tudo, eu quase dei um beijo nele. Olha, o meu pai, ele é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, até mesmo porque a minha avó, né, a mãe dele, ela era muito devota a ela. E o sonho dela era conhecer a cidade de Aparecida, só que infelizmente ela faleceu antes e isso fez com que ele se tornasse mais devoto. Então todo ano ele vai, inclusive esse final de semana agora ele vai lá, quando a minha avó faleceu, o sonho dela era ser enterrada com o manto de Nossa Senhora. E como ela morreu muito de repente, a minha tia correu, costurou um manto improvisado e ela foi enterrada com o manto. Então isso tudo fez com que meu pai se tornasse mais religioso. Muito, ele é muito devoto de Nossa Senhora. Eu, para te dizer a verdade, eu era atleticano, assim, fervoroso, atleticano doente. Eu já quase morri por causa do Atlético, acompanhando o Atlético para esse mundo afora aí. E eu deixei de ser atleticano por isso, por causa dessa santinha. Porque o diretor do Atlético pintou Nossa Senhora Aparecida de preto e branco. Dom Serafim quase bateu nele e fez ele voltar à cor da santa no normal. E eu tomei birra do Atlético. Até hoje eu torço para... Sou corintiano e era atleticano, porque hoje eu sou anti-atleticano por isso. Tudo que eu peço a Nossa Senhora Aparecida eu consigo. E eu sou um devoto daquele que não rezo para Nossa Senhora Aparecida. Eu converso com ela e ela me atende. Então a minha devoção com ela é assim, é de mãe para filho, entendeu? Porque eu nunca fiz um pedido a ela que ela deixasse me atender.
Quando meu pai entrou aqui, ele trabalhava em 2 empregos, na verdade. Ele aposentou em um e continuou aqui na PUC a vida toda. Já aposentou aqui, continua aqui. Eu acho que isso aqui é a vida dele, eu acho que ele não larga por nada. As pessoas, em geral, se consideram amigas do Tião. Algumas nem tão próximas, mesmo aquelas que não são tão próximas, se sentem muito amigas do Tião, porque isso é da bondade, isso é da capacidade de acolher o outro, é um dom. Ele está aqui há muitos anos, mas ele renova todo dia o ciclo de amizade, porque forma um monte de gente, é homenageado, dali a pouco todo mundo gosta dele de novo, forma de novo, não, muito bom. Ele gosta muito aqui, eu acho que ele tão cedo não vai largar. O Tião, eu conheço o Tião há mais de 30 anos e ele aqui é mais do que uma família pra gente, para os alunos todos aí, entendeu? Se um dia ele sair da escola, os alunos vão sentir e vão perder muito, entendeu? Porque ele cumpre com a tarefa dele, é um dos primeiros funcionários a chegar aqui na comunicação, chega, faz o que ele tem que fazer e os alunos gostam muito dele. Olha, o Tião para a Faculdade de Comunicação, ele não é professor, mas ele não fez comunicação, mas ele é um professor de comunicação. Ele é uma pessoa muito amiga, ele adora, ele ama os alunos. Ele fala que quando ele não tem nada que fazer, ele toma conta do prédio, para o prédio não cair. Também vim para cá por causa do Tião, que é fantástico. É um chefe maravilhoso, é o funcionário do mês, é o funcionário do ano, que trata a gente muito bem. Então eu queria ter experiência tanto de estar aqui aprendendo a parte de áudio, quanto também conviver com o Tião, que já fez muita coisa de rádio, e as histórias, os momentos, a gente aprende bastante coisa também. Para mim é muito difícil falar do Tião, porque ele, além de ser uma pessoa um ser humano muito especial, ele é uma pessoa muito especial para mim, sabe? Ele faz parte da minha vida. Eu nem posso falar muito do Tião, não, porque eu posso falar demais e chorar também. Como amigo, ele é tudo. Como colega de serviço, é maravilhoso. Como funcionário, amigo dos estudantes, não preciso falar, né? Vocês amam o Tião, né? E isso vem provando há muitos anos, né? Eu não tenho mais nada que falar, eu acho que ele é excepcional. Falar do meu pai é tudo de bom, ele me ensinou muita coisa, a respeitar o próximo demais, porque ele trabalha aqui há muitos anos, então aqui todo mundo adora ele fez o espaço dele aqui, assim, mais alegre, sabe? Então isso ele tanto passa aqui quanto em casa, com neto, com filho, com mãe, com pai, com todo mundo. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma dessas pessoas que aprenderam a conhecer o Tião, né? E muita coisa, muita história para contar, muita coisa que ele tem realmente para ensinar a todos nós. O Tião é uma pessoa fundamental no laboratório, pela simpatia, pelo conhecimento que ele tem, né? Eu acho que ele é uma personagem, se a gente fosse falar do ponto de vista jornalístico, sem ele, eu acho que não poderíamos dizer que o laboratório de rádio da comunicação ele não existe. Eu tenho muito prazer de trabalhar com ele, gosto muito e acho que ele também gosta. Ele gosta muito dos alunos, ele fala que ele aprende muito. Então eu acho que é uma boa simbiose, o laboratório de rádio com o Tião e laboratório de rádio. Sempre teve essa boa vontade, engraçado que ele não muda, né? Vocês estão vendo ele agora, mas eu já conheço o Tião desde 84, né? Que sei lá, são muitos anos aí. Ele continua com o mesmo pique, com a mesma boa vontade. Instituiu-se aí uma relação de amigos que já dura, então, pode-se dizer 30 anos. Eu entrei para a PUC em 1982, então eu fui tudo do Tião, eu fui pelinha do Tião, depois eu fui monitor do Tião, depois fui professor, colega do Tião, depois coordenei o laboratório, fui coordenador. Então, enfim, eu e o Tião tivemos sempre... E depois o Tião tornou aí sim talvez a coisa principal
na minha vida, que ele é meu padrinho de casamento, então ele é meu compadre, então acho que nós estamos, mesmo que o casamento acabe, existe ex-mulher, ex-compadre não existe, então nós vamos continuar com essa relação aí, porque é muito fácil ser amigo do Tião. Para mim é muito gratificante ver tanta gente aí fora que já passou por aqui, que passou pelo laboratório de rádio, hoje é um grande profissional aí fora. Eu conheço o Tião desde 2002, 2003, quando eu estive pela primeira vez aqui na PUC, e desde já eu fiquei conhecendo a fama do Tião e toda essa contribuição que ele tem dado ao laboratório de rádio e ao curso de comunicação da PUC nos últimos 37 anos, ou seja, quase a idade que agora a Faculdade de Comunicação e Artes está comemorando, né? 40 anos. Ele, quando ele ia aposentar, que eu falei que ele queria ir embora, né, parar de trabalhar, eu falava, Tião, primeiro que você não vai aguentar ficar sem a escola, né? E segundo que você vai fazer falta para os alunos. Muita gente que gosta de você, né? Apesar desse jeito brincalhão dele ser, ele ensina muita coisa ainda. Ele sabe passar muita coisa. Eu nasci em Cerro, 15 de setembro de 45. Eu saí da minha terra, eu tinha 13 anos, 7 de agosto de 59. Vim para Belo Horizonte para trabalhar com a senhora que era dona de uma pensão na rua São Paulo, 1104. Trabalhei com ela 3 anos, me pagou foi nada. Quem me vestia e me calçava eram os pensionistas que moravam lá. De lá eu fui para a rua São Paulo, 944, trabalhar com o senhor Lamartine. Trabalhava em Copa, eu fazia tudo, eu arrumava quarto, eu arrumava casa, eu servia mesa, eu lavava vasilha na cozinha, eu ajudava a fazer feira no mercado. Daí esse homem me vendeu essa pensão para a prima dele e ela, como tinha muitas filhas, não precisou do meu trabalho, eu fui para a rua. Porque eu não tinha parente aqui em Belo Horizonte, fui morar na rua. Aí eu fui trabalhar no Mercado Central como carregador. Ajudava a carregar caminhão, dormia dentro de carroça. Mas quando era 3h30, os caminhões começavam a chegar, eu levantava e ia ajudar a descarregar os caminhões para ganhar uns trocados. Daí eu conheci um senhor, por nome Chicão, que Deus que deu um bom lugar, que ele morreu. Ele tinha uma banca, a banca 303 no mercado era dele. Aí eu trabalhava ajudando ele na banca, quando eu tive uma pneumonia nos 2 pulmões. Aí eu quase morri, cheguei a pesar 39 quilos. Esse Chicão me levou para uma pensão, me pôs na pensão, pagou médico para mim, falou com o médico, olha, não importa o preço, eu quero que o senhor cuide dele. Aí quando eu fiquei bom, eu voltei para minha terra. De lá eu saí de novo. Vim trabalhar na fazenda Jaguara, na Belgo Mineira, plantando eucalipto. Você trabalhava numa terra toda lavrada e você não tinha uma árvore para você entrar debaixo para almoçar. Tinha dia que você estava comendo e a marmita enchendo de água de chuva. Lá eu conheci a minha primeira esposa e vim para Lagoa Santa. Lagoa Santa que eu casei, comecei família em Lagoa Santa. Como ela tinha um patrão, ele me arrumou um emprego na Previdência. Foi dia 28 de abril de 67. Daí veio, como diz, os tropeços na vida, né? Meu casamento não deu certo, eu separei. Com ela eu tive 5 filhos e eu tinha que pagar a pensão. Aí eu comecei a passar aperto. Eu cheguei a morar dentro da Pedreira Padre Lopes e eu pagava 100 cruzeiros de aluguel e tinha vezes que não sobrava para mim pagar aluguel. Foi aonde eu falei, gente, eu tenho que arrumar um outro emprego.
Ô Flora, olha como é que eu sou chique. Tá aqui, maquiadora, fotógrafa em cima de mim. Tá doido? Você também só sabe comer da gente. Doido, os meninos me dão água, você tem que me dar uma salada de fruta pra ficar saudável. Vai pra dentro, barriga, diabo, vai pra dentro, hein? Ai, ai, a maquiagem não saiu, não? Eu sou bonito quando eu quero e fez sem querer. Ô moça aí, vou te contar, eu tô aqui. Não, tem ninguém mais importante que eu aqui, não. Olha o tanto de câmera em cima de mim, você vê. Ô moça aí, eu tô pior do que um cavalinho de charrete. Ó, mais importante do que eu aqui, hoje não tem ninguém, não, Getúlio. Olha que você vê. Câmera fotográfica, 2 câmeras de vídeo em cima de mim, olha que você vê, luz. I just haven't met you yet.